Luca, bom dia. Prazer, Gabriela Troia do Globo Esporte. Tem uma máxima para atacante que é atacante vive de gol. Imagino que você, como atacante, estava se cobrando muito de voltar a balançar as redes. Foram 5 meses aí, mais ou menos, de jejum. Queria que você falasse sobre essa volta, né? O quanto significou, o quanto você estava se cobrando para novamente balançar as redes. E eu queria que você esclarecesse também ali um momento que, obviamente, a gente não estava dentro do gramado, a gente não vive dentro do vestiário, a gente não sabe quais são os pormenores, mas analisando de fora, pareceu de que houve ali uma certa rusga entre você e o João Paulo na hora da cobrança de pênalti. Ele costuma ser o primeiro batedor e a gente captou ali você pegando a bola. Queria que você contasse, houve ali algum momento de pedir de fato para bater aquele pênalti, para tirar essa zica, sair esse jejum e essa volta a marcar, como que foi esse momento aí de ficar tanto tempo sem marcar e novamente fazer um golzinho? Bom dia. Bom dia. Realmente incomoda bastante, né? Tira o sono da gente aí, ficar tanto tempo sem marcar, né? Mas eu não deixei de trabalhar, de me empenhar aí. É a única coisa que eu tenho para fazer, né? Que está no meu controle é continuar persistindo. Mas, sinceramente, me incomodou muito. Graças a Deus eu tive grandes momentos na minha carreira fazendo gols e passar esse tempo aí sem marcar me tirou o sono, mas o que está no meu controle é continuar trabalhando. E sobre o pênalti, realmente eu assumi a responsabilidade ali no momento, pedi o João, um cara muito competitivo também, só que ficou ali no campo mesmo, né? A gente sabia que ele queria bater também, mas eu senti que no momento ali eu precisaria bater o pênalti para tentar marcar, né? E fui feliz. Acredito que não teve, depois disso, não teve nenhum tipo de confusão, nada. Talvez vocês queiram, né, plantar alguma coisinha aí, mas realmente não aconteceu nada. A gente conversou ali depois do jogo e ficou por isso mesmo. O mais importante a gente conseguiu, que era vencer, né? Então, isso, foi isso. Eu pedi para bater o pênalti e ele, competitivo como ele é também, né? O cara muito enérgico também. A gente tem características parecidas ali. No momento ali ele ficou meio chateado, mas depois a gente conversou e morreu. Tá tudo certo. Luca, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas emoções fora do campo, que todos os jogadores têm, né? E você deu para perceber que estava muito emocionado, que até dedicou o gol para o seu pai, que você perdeu há 1 ano. Tá chegando o Dia dos Pais também, semana que vem. Você com seu filho, ontem você até divulgou foto com ele, hoje está aqui com ele. Eu queria que você falasse dessa mistura de emoções e o quanto que isso influencia e até ajuda na motivação dentro de campo. Cara, falar sobre o meu pai é difícil, muito difícil para mim, assim. Eu já falei outras vezes, eu não quero chorar, né? Porque realmente mexe comigo. Eu perdi ele, assim, uma coisa que eu já falei, só Deus pode explicar. O cara, 72 anos, totalmente ativo, fazia tudo e do nada aconteceu. E foi um baque para mim, para minha família, entendeu? Eu passei vários meses difíceis, que foi realmente complicado, porque era o cara que era o pilar da nossa família, né? E aconteceu. Eu tô me adaptando, né, cara? Fez 1 ano agora e é isso. Não tenho muito o que fazer. Fica a lembrança dele, a gente tem dias que é mais difícil, tem dia que passa, mas os primeiros meses ali que foi muito difícil, né? Então, agora lembrar de tudo que ele fez por mim, né? Porque sem ele eu não teria feito a carreira que eu fiz, porque foi o incentivador da minha carreira, foi ele que me levou para fazer tudo, ele que estava comigo em todos os momentos. E agora
Isso aí, agora eu tô com meu filho aí, gosta de futebol. Eu vou tentar fazer tudo que o meu pai fez, eu vou tentar fazer para ele, porque é legal, é gostoso e é isso aí. Fica difícil falar porque eu não quero me emocionar aqui. Eu acho que eu falei isso na entrevista, ele vai ficar muito mais feliz vendo eu sorrir do que chorar. Tudo bem, Luca? Até pegando esse gancho, não quero explorar mais esse lado sentimental, mas eu quero pegar o lado de ajuda, porque quando a gente tem um problema, que a gente enfrenta um problema, vocês são jogadores, vocês são muito julgados pela emoção, né? Por conta, por exemplo, tá numa seca de gols e a torcida não quer saber o que está acontecendo na tua vida. Então, acho que o acompanhamento psicológico também precisou ter uma situação muito forte nesse momento da tua carreira. Porque quando você foi apresentado aqui, eu me lembro, a gente estava, todo mundo aqui falava dos números baixos que você teve com o Novo Horizontino, que foi justamente no período que você acabou tendo a morte do seu pai. Como é que você lidou com isso? Se na época você procurou ajuda de forma individual, o próprio clube, na época era o Novo Horizontino, te ajudou? E como é que você vê esse tema no futebol hoje, o lado psicológico dos jogadores e o que o clube oferece para que os atletas tenham a cabeça tranquila para serem cobrados pelo lado emocional do torcedor? Cara, eu acho que eu nem precisaria falar isso, mas eu passei, acho que foi 4 meses difíceis, sem conseguir dormir direito, sabe? Porque foi, como eu te falei, meu pai fazia tudo, cara, era ativo, 72 anos, um cara que mexia com tudo, fazia tudo e do nada, pum, entendeu? E eu fiquei, acho que foi 4 meses sem conseguir dormir, aquela coisa, buscando ajuda, psicólogo. E aí quando eu cheguei aqui, eu ainda estava num processo de melhora, né? Tava conseguindo colocar as coisas nos trilhos. E aí eu conheci o André aqui, né? Que faz um trabalho, nosso psicólogo aí também, que pô, me ajudou muito, né? Até hoje ainda faço com ele, eu acho muito importante. Sabe que jogador de futebol às vezes tem essa dificuldade de procurar ajuda, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em falar isso. É difícil, a gente vive sob pressão e jogar aqui no Guarani é difícil, não é todo mundo que consegue jogar aqui, a camisa é pesada, a cobrança é grande, a gente sabe que a gente mexe com a paixão do torcedor e muitas das vezes, assim, falo por mim, né, porque eu já procurei ajuda e me ajudou muito, e a gente sabe que ainda tem um pouco de preconceito desse lado, né, dos jogadores de futebol, mas eu acho muito importante, assim, me ajudou muito, né, eu particularmente, Luca, porque não é fácil, né, cara, você depende do corpo, você não consegue dormir, aí tem dia que, pô, fica aquela coisa, a cabeça fica, né, então, quem puder aí, né, buscar ajuda, é importante, cara, me ajudou muito, até hoje me ajuda, e eu não vou deixar de fazer, de desabafar, né, com um cara que conhece, né, sabe mexer com o lado pessoal ali, então o André é um cara que está me ajudando muito aí, eu espero, né, que continue assim, né, até porque eu passei esse momento difícil aí agora, esses meses também, de não conseguir marcar, e a gente conversando, e ele sempre me incentivando, um cara que, pô, sempre me dando os melhores conselhos ali. Então o Andrezão ali é um grande homem também, um cara que merece todo o respeito aí de todo mundo. Luca, juro que eu não tô querendo polemizar hoje, tá? Eu tô só fazendo as perguntas ali, mais ali de bastidores, mas você foi campeão brasileiro ao lado do Ralf, tiveram uma trajetória muito vitoriosa no Corinthians e ele acabou deixando o clube essa semana. É um jogador que acabou tendo poucas oportunidades aqui dentro do Guarani, que também tinha uma grande expectativa diante de uma carreira que também carrega toda a experiência, toda a bagagem,
toda a trajetória vitoriosa mesmo. Acredito que vocês tiveram e têm até hoje uma grande parceria fora, né? Queria que você falasse um pouquinho, se você puder, sobre os bastidores dessa saída, né? Por que o Ralf não teve tanta oportunidade dentro do Guarani? Como que foi essa saída? E claro, dentro do que você pode revelar. E voltando ao tema também jejum, né? Esse foi um dos jejuns mais longos da sua carreira? Se não, quando foi o outro jejum que você também passou por um longo tempo sem marcar? E como que foi esse período para você? Então, sobre o Ralf, né, cara, sobre as oportunidades eu não posso falar muito assim, porque é o treinador, né, o treinador acho que seria melhor vir falar sobre isso. Mas o Ralf, cara, tinha um respeito de todo mundo aí, cara, um cara que trabalhava. Nunca vi ele reclamar de nada, nunca vi ele arrumar algum tipo de confusão nenhuma. Muito trabalhador, sempre o primeiro a chegar e nunca vi ficar de fora de treino. Então ele tinha o respeito de todo mundo aí. Eu conversei com ele ontem por telefone. Um cara espetacular, né? Um cara que tem não só o meu respeito, mas eu tinha o respeito de todo mundo aqui dentro. Mas aí as decisões, né, de joga ou não joga, aí não cabe a mim falar sobre isso, mas o que eu posso falar é sobre a pessoa que ele é, sobre o homem que ele é. É um cara que ensinou muita coisa para muita gente aí, os molecada mais nova aí, sempre estava do lado dele, ele sempre falando, apoiando, então é um cara que merece todo o nosso respeito e agradecer. Eu já trabalhei com ele há alguns anos aí, acho que foram 4 anos com esse agora, né? Que a gente trabalhou junto. Então só posso falar coisas boas dele. Sobre o jejum, cara, acredito que se não foi o maior, tá perto. Mas me incomodou, fiquei chateado. Bereta me pegou um dia aí, depois de um jogo aí, deu um desabafo, né, Bereta? Faz parte, acontece. Agora o que eu posso acreditar, né, que eu possa crescer na hora certa, aí, na hora que o clube está precisando, que agora é hora de decisão. Então eu quero estar em campo, quero poder ajudar aí a rapaziada. E ajudar, tem que fazer gol, preciso fazer gol, porque é o momento decisivo da competição e a gente tem que estar atento aí, ligado, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Ô Luca, a gente conhece a sua qualidade por todos os clubes que você passou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a posicionamento. Até o Hélio, um tempo atrás, eu questionei até fora do ar, né? Eu falei, eu percebi que você agora está saindo mais fora da área, que dentro da área, o próprio Maranhão jogando somente dentro da área, a bola pouco chega e acaba matando vocês centroavantes que não conseguem ter oportunidades, né? Você está saindo mais fora da área e quando você não jogava de centroavante, jogava mais pela beirada, você até marcava mais gols. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho mais fora da área, o que você tem visto de diferente, se você tem resgatado também, tentar fazer um posicionamento mais trocando com o próprio Cachoeira. Aquele jogo contra a Ferroviária, aliás, você estava muito bem naquele jogo, deu o cruzamento para ele e infelizmente você se machucou ali. Não, a gente teve 15 dias aí agora para trabalhar para esse jogo, né? E o Hélio me deu liberdade ali para sair um pouco mais. A gente treinou um posicionamento um pouco diferente. Eu, Cachoeira ali, né? A gente movimentando mais, ele indo pro meio, eu indo pro lado. E eu acredito que a gente se entendeu bem ali, né? A gente fez um bom jogo. Foi um jogo que a gente deu pouca chance para o adversário e teve muito volume, né? Então a gente agora é só procurar evoluir, né? Melhorar mais aí, porque é um momento da competição que todo mundo se conhece agora, todo mundo sabe como que o adversário joga, todo mundo tem vídeo, né? Hoje em dia as informações elas chegam muito rápidas aí para todo mundo.
E agora a gente precisa continuar, né? Acho que o meu forte sempre foi movimentar, eu nunca fui aquele cara que fica mais paradão. Mas pela forma que o Hélio gosta de jogar, ele gosta de um cara que, né, que briga ali na frente mais. Mas ele me deu a liberdade essa semana de poder movimentar e espero que a gente possa continuar com esse ritmo aí pra gente continuar vencendo. Ô, Luque, quando você diz que é essa fome, essa liberdade, né? O Hélio adotou um esquema diferente, né? Com a chegada do Luiz Otávio, que é um volantão e foi muito bem no jogo, e ele deu uma proteção muito grande, tanto para o Cauã, para o Isaac, para você, para o Cachoeira e para o João Paulo, ficarem um pouquinho mais à vontade ali no sistema ofensivo, realizando todas essas trocas aí que você já comentou na pergunta do Beretta. Agora é um jogo fora de casa. Fora de casa existe um cuidado um pouco maior, principalmente enfrentando um time que está numa situação ali de desespero em termos de rebaixamento. Na tua análise, é possível a permanência dessa equipe? Se sim, aí precisa ter um pouquinho mais de consciência tática para tentar uma recomposição, para voltar de Anápolis durante um bom tempo que o Guarani tem de preparação com os 3 pontos e praticamente com a classificação encaminhada? Então, a gente ainda não tem as informações, né? Ele não passou. Acho que a partir de hoje que a gente começa a trabalhar, né, em cima do adversário. Cara, sobre manutenção do time, eu não posso afirmar aqui, né? Mas seria bom, né? Mas aí fica a critério do Hélio. A gente vai ver o que o adversário tem, né, os pontos fortes, pontos que a gente pode explorar pra gente tentar vencer lá. É difícil os caras vencer um jogo fora de casa, né, num placar, né, expressivo, então a gente tem que tomar cuidado. Eles vão, apoio da torcida, então é um jogo diferente também. Então a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis para tentar, né, somar pontos lá. Luca, queria que você falasse especificamente o que significou essa vitória contra a Inter de Limeira. Vocês vêm numa sequência de 4 jogos sem vencer, uma reta final de competição, que vocês basicamente ficaram ali na liderança, na vice-liderança a todo momento. E foi um período, acredito eu, de muita cobrança também dentro do grupo para voltar a vencer nessa reta final e não deixar escapar essa classificação. Internamente, como que foi a cobrança entre vocês? O que vocês estavam deixando escapar nessas partidas para encerrarem esse jejum de vitórias? E como que foi essa mudança, não digo de postura, mas como que foi essa mudança de mentalidade para conseguir voltar a vencer? Eu acho que o fator casa, ele tem muita importância, mas como que foi internamente dentro do grupo encerrar essa sequência ruim? Nós encaramos como uma decisão, né? Porque os outros resultados eles não nos favoreceram, todo mundo estava encostando e aquela gordura que a gente tinha, a gente já perdeu ela, então a gente encarou realmente como uma decisão porque a gente ia enfrentar um dos líderes do campeonato, né? Uma equipe que vinha não sei quanto tempo aí sem perder. E com um treinador que conhece a gente, né? Então a gente tinha que pensar no resultado positivo, porque acho que qualquer outro resultado ele não ia nos ajudar. Então a gente tinha que vencer. Eu acho que o espírito da equipe ele foi muito bom, porque a gente viu a rapaziada ali realmente desde o primeiro minuto mostrando que queria vencer, né? E isso acaba trazendo o torcedor para o nosso lado também. Então foi importante essa vontade, né? Mostrar que desde o primeiro minuto que quer vencer, não deixar, né, que o jogo fique aquele jogo moroso, aquele jogo mais parado. E a gente conseguiu, então foi isso. Encaramos como uma decisão e ganhamos essa primeira decisão, que eu acredito que agora todos os jogos ele vai ser um pouco mais tenso, né? Por definir classificação, e daqui a pouco, conseguindo classificação, tem tem os 2 grupos ali, e a gente tem que estar
atento, porque sem dúvida nenhuma vai ser jogos mais nervosos, então a gente tem que estar preparado para todo tipo de situação que possa acontecer nesses jogos aí. Luca, você que é um dos jogadores mais experientes do grupo, como que você faz também para tentar ajudar o grupo nesses últimos 4 jogos sem vitória, por exemplo? A gente sabe que a crítica é grande, a cobrança vai ser grande da imprensa, da torcida, porque o Guarani tem uma camisa pesada e uma torcida grande que cobra muito, né? E as críticas podem acontecer a qualquer momento ou voltar a acontecer. Como que você ajuda o grupo nesse tipo de situação? Porque eu imagino que tem muitos jogadores aí que nunca passaram por isso, né? Os próprios treinadores, o Matheus quando estava aqui, o próprio Hélio agora, nunca passou por essa pressão que você mesmo, por grandes clubes, já passou, né? A gente tentou conversar, né? Na real, a gente teve uma conversa muito dura depois do Paysandu ali, conversa nossa mesmo, porque perdemos o jogo de uma forma que talvez faltou um pouco de malandragem pro nosso lado, realmente estava um calor, aquela atmosfera ali nos incomodou, mas da forma que foi, deixou a gente incomodado. E a gente teve uma conversa muito dura depois na volta do jogo do Paysandu, que foi muito proveitosa pra gente, né? Cada um falou o que realmente achou. E faz parte. Discutimos e é isso. O grupo que quer vencer, acontece esse tipo de situação, mas foi uma conversa que eu vi com muito bons olhos, porque vim 4 jogos sem vencer e perder da forma que nós perdemos ali, tomamos 12 minutos, tomar 3 gols, não é normal, né? Então a gente se cobrou, e agora é o momento que esses erros não podem acontecer mais, né? Porque é o momento decisivo da competição, e se você errar, acontecer erros grotescos como aconteceu, né? Esse erro coletivo nosso, a gente pode pagar um preço muito grande. Então a gente tem que estar atento para que isso não aconteça de novo.